Olá, eu sou Isabela Minatel, sou psicopedagoga, neuroeducadora e mãe do Petrus. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um tema bastante delicado, eu diria, né? A gente sabe que na educação dos nossos filhos existem várias pessoas envolvidas, não somos só nós os pais, embora sejamos os principais responsáveis, né? E eu queria contar para vocês uma situação que aconteceu com a gente numa ida ao parquinho. A gente vai bastante ao parquinho para que haja brincadeira em ambiente livre, né? Em ambiente ao ar livre mesmo, que eu valorizo muito. E numa dessas idas ao parquinho, quando chegamos, o meu filho Petrus tem 5 anos, chegava também um outro menino empurrado no carrinho. Eu já achei bastante estranha a situação naquele momento, porque o menino não parecia ter idade para continuar usando o carrinho de bebê. De todo modo, é algo que a gente não deve julgar. A gente não sabe se o menino tem alguma dificuldade de caminhar, a distância percorrida, que talvez justificasse realmente a necessidade do carrinho. Enfim, melhor não julgar. Mas continuei lá no parquinho e, inevitavelmente, continuei observando a relação, né? O adulto que estava junto, na hora que o menino foi brincar num brinquedo daqueles de escalada, de subir, passar de um lado para o outro, o tempo todo segurou a criança. Não deixou a criança livre, solta para fazer os movimentos que queria em nenhum momento, né? Provavelmente protegendo, claro. No momento em que a criança foi no balanço, o adulto segurava a criança pelos pés o tempo inteiro, o tempo todo. E aí balançava a criança mais alto do que os outros, né? Então querendo colocar aquela criança num lugar maior, como melhor que os outros, né? Então eu percebi ali uma proteção exagerada, um medo de qualquer coisa que desse errado, né? E uma vontade de colocar a sua criança no maior estágio. Qual não foi a minha surpresa, ou melhor, talvez a minha explicação para a situação, quando descobri que o adulto em questão era avô da criança. Né? E aí a gente percebe uma coisa bastante perigosa, uma combinação perigosa, que é a distância de idade que tem os avós das crianças, normalmente é bastante grande, e não há também aquela necessidade, aquela preocupação do avô, aquele compromisso de ser o educador principal. Então sobra para ele os mimos e os louros e os carinhos e os chamegos, né? O grande X da questão é que isso pode comprometer o desenvolvimento da autonomia da criança, pode atrasar o seu desenvolvimento, né, até cognitivo, por uma questão de falar errado, dar tudo o que quer, tirar a autoridade dos pais, contrariar aquelas regras que os pais estão entendendo ser a melhor, né? E a gente sabe que é tudo na melhor das intenções. A gente sabe que ninguém quer o mal da criança, muito pelo contrário. Vovô, vovó fazem tudo pelos seus netos. A gente sabe disso, né? É com muito amor e com muito carinho que eu digo, vovô, vovó, converse com os pais, né, com seus filhos ou com seus genros, noras, que seja, para que saibam o que eles pensam, o que vocês pensam. Converse, aproximem-se, e não numa guerra, não numa disputa, não numa luta de quem está certo e de quem está errado, mas numa relação respeitosa que vai alinhar a conduta, né, e deixar a criança cada vez mais segura, cada vez mais com mais recursos, com mais possibilidades de ir cada vez mais longe, de ser cada vez melhor. Esse é o melhor caminho. Quando a criança percebe divergência entre os adultos com que convive, ela fica insegura. Ela pode preferir, né, a vovó, o vovô, porque lá pode fazer tudo, mas ela sente insegurança, né? Ela fica confusa, internamente as bases não estão tão sólidas quanto poderiam estar, né? E ela não está tão livre para se experimentar, para crescer, para se desenvolver, para caminhar quanto puder. Né? O meu filho Petrus, quando pequeno, houve uma situação interessante. Nós moramos muito distante dos avós, 2.000 quilômetros, estamos no Espírito Santo e nossa família toda paranaense, né? Como eu já disse em outra ocasião, o Petrus é paulista, mas as nossas andanças é uma outra história, né? E em um dos momentos a vovó e o vovô estavam aqui e comentaram comigo, quando o Petrus tinha aproximadamente 2 anos: nossa, hoje o Petrus andou uma quadra inteira. Eu falei, e o que vocês fizeram nas outras quadras? Uai, levamos no colo. Eu falei, meu Deus, o Petrus já anda mais de 5, 6 quadras. Só que, claro, eles não sabiam. Eles não tinham essa ideia. Então trocar
informações. Às vezes vovô e vovó estão fazendo diferente da expectativa de nós, pais, porque não sabem realmente do que a criança já é capaz, como a criança já está se desenvolvendo. Então, com amor, bata papo, converse, atualize, né? Muitas vezes é a falta desse diálogo entre nós adultos também que acaba ocasionando essas situações. Então, fica a dica, se você precisa passar esse recado para alguém, se você tem alguém que sofre essas interferências, não só do vô e da avó, seja dos cuidadores quaisquer, tios, tias, parentes, manda esse recado com amor, com carinho, para que haja realmente um alinhamento e que o melhor aconteça para a vida das nossas crianças, que na verdade é a razão principal do nosso bate-papo. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido, né, de alguma forma, e que vocês comentem, né, sobre isso para que a gente possa manter um diálogo em relação a isso. Eu queria convidar vocês, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais nessas questões de inteligência emocional, a fazerem um curso que a empresa Brain, que é a minha empresa, está disponibilizando à distância, na modalidade EAD. Né? Se você estiver interessado nisso, eu vou deixar o link para vocês, né? Você pode se inscrever, você pode participar, vai ser um prazer ter você com a gente e aí disseminar essas informações tão importantes. Curta a gente também no blog Educação e Empreendedorismo, curta a nossa página da Brain no Facebook para saber das nossas atualizações e também a página do livro Crianças Sem Limites, que já está disponível na pré-venda, né? Assim você já vai cada vez mais ficando com recursos e informações preciosas para te ajudar aí na educação dos seus filhos, das crianças com as quais você convive. Beleza? Se você achou relevante, se você acha que alguém pode se beneficiar com essas informações, por favor, compartilha. Vamos disseminar essas informações e mudar, quem sabe, a qualidade de vida de muitas crianças e de muitas famílias. Ok? Valeu por assistir, um beijo grande em cada um, comentem, disseminem e compartilhem. Eu vejo vocês nas redes sociais, né? Sigam também no Instagram, @isaminatel. Tem o Snapchat também, brain_isa. E, enfim, estamos juntos. Que a gente consiga cada vez mais, né, trabalhar de uma forma que as crianças sejam consideradas, tenham vez, tenham voz, desenvolvam a sua autonomia e principalmente que a nossa atuação como pai, mãe, professor, avô, avó, tio, tia, amigos dos pais ou da família, que não sejamos obstáculos no desenvolvimento das nossas crianças, que nós sejamos ponte, que nós sejamos escada, que nós sejamos possibilidades, que nós sejamos recursos. Para isso precisamos ser adultos conscientes, respeitosos, amorosos e que buscam informação. Parabéns por estar buscando informação. Continue com a gente. Um beijo grande. Até a próxima.